E nós agora vamos ver o que Deus tem para nós através da leitura da sua palavra e da mensagem que vai ser nos transmitida por Ele. Que Deus possa estar abençoando nesta hora. Me permita, irmãos. Graça e paz, amém? Muito bom estar mais uma vez com os irmãos. Para mim é sempre um privilégio muito grande poder fazer aquilo que o Senhor tem mostrado na minha vida, aquilo que Ele tem nos designado a fazer, né? Isso é muito bom. E antes de mais nada, o nosso presbítero já falou a respeito da minha pessoa, né? Muitos irmãos já me conhecem, mas eu também quero apresentar a minha família, que é pequenininha, né? Hoje eu trouxe elas comigo. Eu gostaria de pedir que eles levantassem para que a igreja conhecesse a minha família, que ela é pequenininha. Está ali o Marcos Vinícius, a Cristina, linda, e a Cristina mãe, que também é outra linda, claro, e o Lucão, né, que é o mais novo, e o Tiago. Então essa é a minha família, a qual o Senhor nos deu, né? Aí todo mundo já pensa, caramba, rapaz, entendeu? Mas nós casamos muito cedo, né? Éramos duas crianças, né, bem novos, dois doidos, né? Mas Deus tem tido misericórdia e permitiu que chegássemos até aqui. Eu falo para ela que eu peço a Deus que nos permite envelhecer juntinho, né? Deus ouve, não é verdade? Deus, a gente clame a mim, eu lhe responderei, anunciarei coisas grandes que jamais posso imaginar. Tem que ter fé, irmão. A gente crê que esse Deus é um Deus que responde, verdade? Eu conheci não o conheci, né, mas falaram muito dele para mim, quando minha igreja, onde eu me converti, tinha um presbítero que ele tinha aproximadamente 80 anos, evangelista, né, um homem de Deus, e a oração dele, ele pediu ao Senhor que ele viesse morrer ministrando a palavra do Senhor. E Bento Ribeiro, não sei quantos aqui conhecem, é uma igreja bem grande, né, enorme, e um culto à noite de mais de 3.000 pessoas, né, ele, após a ministração da palavra do Senhor, aquele homem desfaleceu ao púlpito, né, acabou de entregar a mensagem da parte do Senhor à igreja, e conta-nos, né, que ao acabar de entregar a mensagem, aquele homem desfaleceu, partiu para os atos do Senhor. Deus faz isso, e eu creio que Ele, pela misericórdia dele, vai nos permitir, se assim o fizer, nós fizemos a nossa parte, amém? Eu fico muito feliz, realmente, de poder estar com os irmãos mais uma vez, e gostaria de perguntar quantos estão alegres nessa noite. Quantos estão alegres nessa noite? Poxa, glória a Deus, fiquei até assustado agora, entendeu? Talvez eu não tenha me expressado bem, não é verdade? E quantos nos visitam nesta noite pela primeira vez? Amém. Seja bem-vindo, tá? Que Deus abençoe a irmã nessa noite, que a irmã possa sair daqui com seu coração muito mais alegre, muito mais feliz, sabendo que o Senhor ao qual a igreja tem servido é um Deus que assiste-nos, né, e que ouve as nossas orações, amém? Pela manhã nós estivemos aqui, e hoje mais uma vez nessa noite, a responsabilidade é bem grande, é verdade, de fato, mas louvado seja Deus porque Ele tem nos concedido graça e misericórdia. Antes de entrarmos diretamente naquilo que iremos meditar, eu dei um tema, né, para a mensagem que o Senhor colocou em nosso coração, e o tema é: Jesus é juiz de todos os homens. Jesus é juiz de todos os homens. Ele é juiz de todos os homens, né? Esse é o tema. Mas antes de entrarmos, eu gostaria de fazer uma pequena introdução. O livro que nós vamos estar meditando nesta noite é o livro o Evangelho de João, mas eu gostaria de fazer algumas pontuações em alguns livros,
a respeito dos evangelhos, né? A primeira observação sobre o evangelho de Mateus. Mateus veio apresentar Jesus Cristo, Rei dos Judeus. O evangelho de Mateus, ele veio apresentar Jesus, né, Cristo, o Rei dos Judeus. Já o evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo do Senhor, Lucas, ele apresenta o Senhor Jesus como filho do homem. E o evangelho de João, né, ele vai apresentar Jesus como filho de Deus. Essas são algumas observações que esses evangelhos, né, apontam para aquele que é exclusivo em nossas vidas. Verdade? Ele é o único. Jesus é o único que tem algo de bom, que tem algo de melhor para a sua igreja, aquele que veio com um propósito, para que nenhum daqueles que o temem se perca. Verdade? Esse é o desejo do coração dele, né? João 3,16 vai falar sobre isso, né? Que ele é um Deus que veio para aqueles que nele confiam, né? Aqueles que estão pronto a confiá-lo, né? Então assim a gente sabe que ele tem sempre o melhor para aqueles que nele confiam. Verdade? Agora eu gostaria de que os irmãos abrissem comigo as Bíblias dos irmãos no Evangelho de João, capítulo 20, e o verso 30 e o 31. Nós vamos ler Evangelho de João, o verso 30 e o 31. Todos acharam? Diz amém. Quem não achou, fala: Senhor, tenha misericórdia de mim. Diz assim a palavra do Senhor: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ele é o único, né? Vou repetir mais uma vez. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Mais uma vez eu gostaria de orar. É um costume meu fazer sempre isso, para que o Senhor venha nos dar a condição de entendermos o que Ele tem, né, a falar aos nossos corações. Oremos. Senhor, mais uma vez queremos nos colocar diante do Senhor. Sabemos que o Senhor está aqui, Pai. Tua palavra nos diz que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali o Senhor estaria. Cremos, Senhor, que Tu estás presente aqui no meio da Sua igreja nesta noite, mais uma vez, para receber a nossa adoração, a nossa gratidão, Pai. Por isso não permita, Senhor, que venhamos estar dispersos, mas, ó Deus, coloque em nossa alma, em nosso coração, o sentimento de gratidão, o sentimento de nos rendermos diante daquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo o nosso louvor. Por isso, Senhor, que seja neutralizada toda ação, tudo aquilo que de alguma maneira possa nos impedir de ouvirmos a Sua voz. Pai querido, receba a nossa gratidão. Nós oramos no nome que está acima de todos os nomes, o nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Então, nesse Evangelho de João, especificamente, ele é apresentado como o Filho de Deus, né? Como todos os outros evangelhos, ao qual aponta para o autor da nossa vida, que é Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus, ele vai fazer algumas declarações a respeito dele mesmo.
falando da própria pessoa dele, né? Ele vai fazer algumas declarações que vai apontar para ele, aquele que é autor. Uma das primeiras observações que ele diz a primeira observação: eu sou o pão da vida, né? Isso está registrado no Evangelho de João, né? O capítulo 6, verso 35, que ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Jesus falando: eu sou o pão da vida, né? Só Ele tem a vida para aqueles que o querem, né? Ele é o pão da vida. Quem come desse pão, né, jamais terá fome, né? Ele mesmo declara: eu sou o pão da vida, né? Esse pão ao qual um dia eu e você comemos e temos se alimentado até os dias de hoje, né? A palavra do Senhor, nem só, né, de pão, vai dizer depois, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra procede da boca do Pai. Então ele vai dizer que Ele é o pão da vida, né? Ele oferece para aqueles que ainda não o confiaram, ainda não entregaram a sua vida a Ele. E a segunda declaração que ele vai dizer a respeito dele mesmo, ele vai falar ainda no Evangelho de João: eu sou a luz do mundo, né? No capítulo 8, verso 12, ele vai dizer isso: eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo, né? Então não existe outro caminho a não ser Jesus. É Ele que ilumina os nossos passos, é Ele que um dia nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso hoje estamos aqui, né? Foi por Ele, né, para Ele que estamos hoje o adorando na sua casa, na beleza da sua santidade, né? Então Ele é a luz do mundo, é aquele que crê, aquele que confia nele, aquele que de fato tem depositado a sua confiança nele. Ele diz que Ele é a luz do mundo. Então não existe outra luz a não ser a luz de Jesus. Amém? Então essa é a segunda declaração do próprio Senhor Jesus, né? E a terceira declaração, ele vai dizer o seguinte: eu sou a porta, eu sou a porta, né? João 10, o verso 7 e o verso 9, ele vai dizer que eu sou a porta, né? Lá em Apocalipse 3, 20, ele vai dizer que ele está à porta: eis que estou à porta e bato, se vós abrir, né, eu entrarei e nela cearei, né? Está falando justamente para a igreja, né? Está falando para mim e para você, aqueles que um dia entregaram as suas vidas, né? Eu sou a porta, né? Se vós abrir, né, eu entrarei, né? Ele faz um convite, ele é educado, o nosso Deus é educado, diferente, né, diferente de nós homens, né, pecadores, miseráveis, homens que somos. Ele faz um convite: eis que estou à porta e bato, né? Então ele é bem educado, né? Ele bate, se abrir, né, ele entra, ele faz o banquete, ele dá o melhor para aqueles que nele confiam, né? E tem dado a sua igreja até aqui, né? A quarta observação, ele vai dizer que eu sou o bom pastor. Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor. Capítulo 10, o verso do 11 ao 14, Jesus declarando que Ele é o bom pastor. Temos um bom pastor aqui também, não é verdade? Como o pastor José Carlos, né? O pastor de vocês, que também é meu amigo, meu pastor. Mas esse pastor é infalível, amém? É um pastor que jamais deixa as suas ovelhas em falta, né? Diferente de nós homens, que promete, é verdade, e muitas das vezes foge do nosso controle. Amém? Por isso, é verdade, fazemos muitas das vezes promessas, mas muitas vezes foge do nosso controle, porque somos homens, né? Nós, seres humanos, nós temos a inclinação para o pecado, né? O ser humano, ele tem uma inclinação para o pecado,
né? Então nós fazemos promessa, mas esse bom pastor que ele me está dizendo, eu sou o bom pastor. Esse bom pastor, ele cumpre as suas promessas. Ele cumpre as suas promessas. Ele jamais deixa o seu desamparado, né? O próprio Jó vai dizer, né, no livro de Jó, que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados, né, para aqueles que o temem, né? O Salmo 9, verso 9 e 10 vai dizer que ele jamais abandona aqueles que nele confiam. Vocês têm confiado nesse bom pastor? Amém? Então esse é o bom pastor, né? O pastor que não falha, o pastor que promete e cumpre tudo quanto prometeu. Esse bom pastor é aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida e falou que há de cumprir até o dia de Cristo Jesus. Esse é o bom pastor ao qual a igreja tem crido até os dias de hoje. Esse é o bom pastor que envolveu homens e mulheres, né, que lutaram pelo Evangelho, né, viveram o Evangelho, levaram vidas a conhecer a esse bom pastor, e que hoje eu e você estamos aqui também para adorar esse bom pastor. Louvado seja Deus, porque esse bom pastor tem nos assistido. Esse bom pastor tem nos assistido mesmo no momento de adversidade, no momento de angústia, de dor. Esse bom pastor está ao nosso lado, né? Ele é o Deus que sonda o coração do homem. Ele é o Deus que está sempre pronto, né, ao se inclinar para nós, para ouvir as nossas lamentações, o nosso choro, né, as nossas crises que temos mesmo, porque somos homens. Mas Ele é um bom pastor que está sempre pronto a ouvir a minha e a sua oração. A quinta observação que ele vai falar para nós aqui, ele vai dizer que eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Só nele há vida. Só nele há vida. Ele mesmo disse, né, que ele é a ressurreição e a vida. Pode levantar quem for dizendo em nome do Senhor, né, mas nós sabemos que só Ele ressuscitou dentre os mortos, né? Ele é o autor e consumador da nossa fé, né? Ele é aquele ao qual nós podemos confiar, né? Nós podemos depositar a nossa confiança, porque Ele ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida, e vida juntamente com Ele, não longe dele, mas com Ele, né? E um dia, todos aqueles que um dia o entregaram as suas vidas e têm confiado até os dias de hoje, há uma promessa eterna, né, que assim Ele nos promete, que iremos viver eternamente ao seu lado, o adorando, o bendizendo, exaltando o seu nome, porque Ele é a ressurreição, Ele é a vida, e Ele tem dado à sua igreja, né, para que assim o confie, né, e espere pacientemente naquele grande dia, e juntos iremos adorá-lo, aquele que é a ressurreição e a vida, aquele que é o bom pastor, aquele que está sempre presente conosco, né? A sexta observação, ele vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está registrado lá em João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não existe outro caminho no seu Senhor, né? Há quem diga que todos os caminhos levam a Deus. Sabemos que não existe outro além do Senhor. Amém? Falam que todos os caminhos levam a Deus, mas a igreja crê que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele mesmo disse, é declaração dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Há caminhos que para o homem parecem caminhos bons, né? Caminhos retos, mas a Bíblia vai nos dizer, né, o provérbio, que esse caminho, isso acontece.
há caminhos que para o homem parecem caminhos retos, caminhos bons, mas esse caminho, alguns caminhos que o homem, né, ele percorre na sua intelectualidade, né, nas suas decisões, sem consultar o autor, o caminho, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, vai dizer as Escrituras que esse caminho leva à morte. Há caminhos que para o homem parecem caminhos bons, mas no final desse caminho, para aqueles que não conhecem o Senhor, é o caminho de morte. E nós temos visto isso, né? E precisamos ir longe, né? Quantas pessoas, até mesmo no nosso no seio da nossa parentela, quantos que não querem ouvir, né? Quantos que não querem seguir esse caminho que nós hoje estamos caminhando, né? Quantos rejeitam esse caminho, quantos rejeitam esse Cristo, né? E muitas das vezes eles perecem, né? E muitas das vezes até perdem as suas próprias vidas por obediência, por seguirem as suas caminhadas sozinhos. E a Bíblia, ela é clara, né? O autor do provérbio vai dizer que esse caminho leva à morte. Mas Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele oferece todos quanto confiam nele, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. A sexta observação ou declaração para nós nessa noite, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Jesus Cristo é a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira. Irmãos, como igreja do Senhor, aquele que um dia foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, há uma promessa divina para mim e para você, né? Ainda que o mundo diga o contrário, verdade? Ainda que o mundo tenta tirar, roubar, né, essa verdade do nosso coração, e nós temos que ter a plena confiança, né, que Ele é a videira verdadeira, né? E eu e você muitas das vezes somos pegos muitas das vezes nas nossas dores, na nossa aflição, na nossa fraqueza, e vai ser assim. Por que vai ser assim? Porque o próprio Senhor Jesus, né, Ele sofreu isso, né? No momento que Ele estava mais fragilizado, né, veio Satanás, o nosso adversário, o levou para o deserto para ser tentado. E ali o nosso mestre, o nosso bom pastor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 100% Deus e 100% homem, ou vice-versa, Ele sofreu todas as vontades desse mundo, tudo aquilo que eu e você sentimos, mas Ele não se rendeu. Ele não se rendeu, né? Ele usava a palavra, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. Não atentará ao Senhor teu Deus, né? Ele, em obediência ao Pai, ele usava a própria palavra, que era Ele mesmo, né? Então, eu e você, não pense você que eu e você vamos ter moleza, né? Infelizmente está sendo pregado o evangelho da facilidade, e isso me preocupa, porque algumas pessoas acabam se deixando se levar, né? E esquece que o bom pastor, né, que ele mesmo vai declarar, que nós vemos aqui, ele é o caminho, ele não divide a sua glória com ninguém, né? E muitas das vezes homens, por falta de conhecimento, ou muitas das vezes querendo barganhar a palavra do Senhor, e o nosso Deus não é um Deus de barganha, né? Deus não aceita barganha, né? Aqueles que querem mercadejar a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo evidenciou isso naqueles dias, querem vender a palavra, né? Querem se utilizar das Escrituras
daquilo que nos foi dado pelo alto preço. Nós cantamos aqui o sangue. Nós precisamos nos atentar para o sangue. Foi pago um alto preço, irmãos. O sangue foi derramado na cruz do Calvário para que eu e você hoje tivéssemos vidas. Por isso devemos nos perguntar. Hoje uma pessoa me fez uma pergunta e eu tentei responder, e ela me perguntou a seguinte pergunta. Ele falou assim: por que você está na igreja? Essa foi a pergunta, mais ou menos assim: por que você está na igreja? E eu respondi então para ele, para essa pessoa, de uma forma assim, bem do jeito que eu imaginei. E ele falou: nós estamos na igreja porque a misericórdia do Senhor nos alcançou, o sangue. Só estamos aqui por causa do sangue. Eu e você não estamos aqui porque sentimos vontade, nessa coletividade, para ver os irmãos. Não é só isso, Na verdade, não deveria ser assim, Nós viemos aqui com um intuito, tão somente com o intuito de adorar aquele que é digno de honra e glória e todo louvor. Estamos aqui porque fomos um dia resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz, para resplandecermos a luz de Cristo. Somos aqueles que temos a palavra da vida eterna. E quando a gente olha para o país, a nossa nação, vivendo esse momento, que algumas pessoas, como já foi falado aqui, que se aproveitam da situação, homens que têm se levantado, a igreja orou, a igreja tem intercedido para um avivamento, para que Deus venha mover as águas em nosso favor, e Deus tem ouvido as nossas orações, tem ouvido a oração do seu povo, e esse é o momento de nos prontificarmos para aclamarmos aquele que pode todas as coisas, Temos que nos posicionar e entender que acusações, palavras maldadas, palavras malditas virão sobre as nossas vidas, mas nós temos que ter a nossa postura diante daquele que declarou que Ele é Senhor, daquele que tem todo o controle em suas mãos. Algumas vezes nós achamos que o Senhor, Deus, Ele perdeu o controle. Temos muitas vezes esse sentimento que Ele perdeu o controle. Israel viveu essa crise, ao qual ele pensava que o Senhor tinha o abandonado. Mas o Israel, naquela época, ele não conhecia o Deus que nós conhecemos, Ele conhecia o Deus que salvava apenas, mas não conhecia o Cristo que se compadece, esse Cristo que pagou um alto preço para que eu e você estivéssemos aqui. Por isso, como igreja do Senhor, a igreja que um dia foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, precisamos nos colocar como soldado de Cristo. Precisamos crer que o nosso Deus, o Senhor Jesus, aquele que nos amou primeiro, Ele sente prazer naqueles que o buscam de todo o coração, naqueles que o anunciam de forma clara, sem querer barganhar, sem querer mercadejar a sua palavra, como tem visto nos dias de hoje. E quando eu estava fazendo meu estágio lá na minha igreja, algumas pessoas estavam muito decepcionadas com o que estava vivenciando, e algo que eu sempre frisava, deixava bem claro para a igreja, nós somos a igreja, aquela igreja autêntica que um dia ouviu o evangelho da cruz, E essas pessoas, por falta de conhecimento, muitas das vezes são levadas a esse estágio, a buscar a Deus de qualquer jeito. Essas pessoas um dia vão correr para a igreja que adora o Senhor dos Senhores. E eu e você, como igreja, aquele que confia, tem confiado no Senhor, o Deus que é o único caminho, a verdade e a vida, essas pessoas vão vir correndo buscar refúgio. E ela precisa encontrar uma igreja firme, uma igreja inabalável, uma igreja que teme ao Senhor, uma igreja que tem o melhor para oferecer a ela. E esse melhor está onde? Esse melhor é Jesus Cristo, Esse melhor é Jesus Cristo que nós temos a oferecer a essas pessoas que vão vir cansadas, sobrecarregadas, machucadas, maltratadas. A palavra do Senhor
ela está comigo e contigo. Só nós vamos mudar esse país. Ainda está resistindo, só está resistindo, o mundo só está resistindo porque a igreja tem se levantado como boca profética, como boca de Deus. Deus ainda não veio por causa de você e de mim, com misericórdia. Deus ainda não voltou a buscar a sua igreja, porque ainda encontra um povo que o adora em espírito e em verdade. Eu me lembro do episódio, quando Elias, depois de vencer aquela grande batalha, interessante, quem já leu sabe o que eu estou falando, que o profeta ali, depois de vencer travando aquela grande luta, e simplesmente uma palavra de uma mulher, o tira do foco, ele se esconde, como se o Deus que ele servisse tinha perdido o controle. Por isso que eu falo, muitas das vezes nos pegamos como se Deus perdeu o controle, mas esse profeta foi surpreendido pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus ao qual nós cremos hoje. E Deus fala para esse profeta: olha, moço, esse moço, eu estou usando a minha palavra, tá, gente? Não está escrito desse jeito. Ele falou assim: olha, 7.000 que ainda não se curvaram diante de Baal. Deus chega para ele e diz: olha, há 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Ou seja, Deus tem um povo que ainda o adora em espírito e em verdade. Deus não perdeu o controle, irmão, Por isso que o que está acontecendo está no controle de Deus. E Deus só não voltou, o Senhor só não voltou a buscar a sua igreja por causa dessas pessoas que têm se curvado diante dele, desse povo que tem buscado de todo o coração. Por isso que o nosso Senhor Jesus não voltou. O Senhor não perdeu o controle e nunca perderá o controle. Ele tem em suas mãos todas as coisas. Abram comigo no livro de Salmos, capítulo 90, o verso 1. O patriarca vai exaltar o nome do Senhor, ele como um absoluto. Eu gostaria que um irmão lesse Salmo 90, o verso 1. O profeta, o patriarca Moisés exaltando, dizendo que ele é absoluto. Quem achou pode ler para a gente, por gentileza? Amém, irmão? Ele não perde o controle. Antes de todas as coisas viesse tomar forma, Ele é Senhor. Eu e você somos pequenos, não entendemos os mistérios do Senhor, e nem quero entender, eu quero adorá-lo. Eu quero adorá-lo e fazer a sua vontade, entender que Ele é tudo isso que nós lemos aqui, Ele é tudo isso que nós falamos aqui, muito mais. O que nós precisamos fazer é nos colocar como soldados, não perder a fé, não desistir, porque a luta é grande, os desafios são numerosos, mas aquele que o chamou, ele é fiel para cumprir todas as coisas. Nós somos aquele povo que o Senhor escolheu, nós somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Leiam comigo também, por gentileza, em Romanos, o verso 1, no capítulo 1, verso 1 ao 3. O irmão também novamente lê para mim. Estou falando tudo isso porque é para a edificação da nossa vida. Nós estamos exaltando o Senhor Jesus, aquele que é Senhor, aquele que é todas as coisas para aqueles que nele confiam. Romanos, capítulo 1, verso 1 ao 3. O irmão que achou pode ler para a gente, por gentileza. Isso. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da dependência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder,
segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmão, Ele é o autor. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Ele é o único. Confiamos nele, depositemos a nossa confiança, porque ele é um Deus que não perdeu o controle nem perderá. Ele é um Deus que não divide o seu trono com ninguém. Ele disse que iria, falando com o discípulo, que ele iria para o Pai, mas ele deixaria o Consolador, para que em todas as nossas caminhadas, em todas as nossas peregrinações, pudéssemos então crer que Ele estaria conosco todos os dias de nossas vidas, porque Ele não abandona os seus, por mais que venham as lutas, por mais que venha a adversidade, por mais que venhamos ser afugentados, palavras que muitas vezes nos machucam, que tenta roubar aquilo que Ele mesmo colocou em nossa alma, mas nós podemos confiar nesse que é todas as coisas, que pode todas as coisas para aqueles que nele confiam. Que Deus continue abençoando os irmãos. Eu creio que Deus tem sustentado essa igreja, creio que o Senhor tem levantado homens e mulheres para proclamarem a sua verdade e que possamos de fato entendermos que se estamos aqui foi porque a misericórdia, a graça do Senhor nos envolveu e tem nos feito homens e mulheres, aqueles que não desistem nunca, mas que crêem no Deus que está conosco e que jamais há de nos abandonar. Que Deus abençoe a sua palavra, que Deus abençoe essa igreja e ao nosso pastor pela confiança, nosso presbítero.